Olá pessoal, Carlos Palmer aqui no nosso Talk Show. Hoje eu tô com uma convidada especial, uma querida, que é a Débora Fernandes, que vai nos contar muita coisa boa, pessoal. Não saiam daí, tá bom? Quero agradecer muito a todos vocês. Não deixe de se inscrever no canal, dar o seu like e dar a sua sugestão. Ah, já ia me esquecendo. A BP Produções produz gravações de excelência. Você que precisa gravar um casamento, uma festa, ou qualquer evento, entre em contato com a BP Produções, uma equipe 10. Ah, também quero dar um recado. A CIAP, ela está fazendo um trabalho maravilhoso social. É isso mesmo, eles vão apresentar um espetáculo chamado Casamento Suspeitoso, de Ariano Suassuna, no dia 1º de outubro, Semana do Idoso. Imperdível, no Mário Covas. Realização Prefeitura Municipal de Caraguá, Fundac, CEPET. É isso aí, não percam a oportunidade. Vamos aos comerciais e já voltamos com esta moça hiper simpática que vocês vão conhecê-la. Até já! O Palmer em Pauta Talk Show não tem fins lucrativos. Se você gosta do nosso conteúdo, ajude-nos, colaborando e fazendo parte desta caminhada. Para continuarmos crescendo e trazendo entrevistas incríveis com os maiores artistas da região, contribua com qualquer valor. A nossa chave Pix é carlospalmer@gmail.com. Muito obrigado pelo seu apoio e por estar sempre aqui com a gente. Sou a Sandra do Salão Sandra Fashion Hair. Venha conhecer a nossa estrutura, venha conhecer os nossos cabelos, os nossos acrílicos. Nós trabalhamos com mega hair, com perucas, com prótese capilar. Você é muito bem-vindo ao Salão Sandra Fashion Hair. Voltando aos nossos comerciais, Débora Fernandes! Olá. Que prazer, minha querida! O prazer é meu. Nossa, seja bem-vinda aqui no canal Palmer em Pauta. Nós temos muito carinho por recebê-la Muito aqui. obrigada. E também mandar um beijão para nossa querida Elaine, É verdade. da Elaine, Gráfica. Um beijo. Ela uma é querida. um verdadeiro amor de pessoa, uma pessoa solidária, uma ótima profissional, comunicadora também. Muito. Conta pra gente um pouco da sua história. Você é de Caraguá, não é de Caraguá? Como é que é? Tudo bem, Carlos? Tudo bem, agora pessoal? melhor, né? Ah, muito obrigada. Carlos, carinho também recíproco por você já. Obrigado. Eu não sou daqui. Não? Não, eu sou de Itanhaém, do litoral sul. Que maravilha. Você conhece lá para aqueles lados do Conheço. litoral sul? Conheço. Morei lá 27 anos. Hum. Eu nasci lá, né? Maior parte da minha vida eu fiz muitas coisas em Itanhaém. Depois eu fui morar em São Paulo e de São Paulo eu vim para Caraguá. Eu brinco que é uma vida um pouco missionária. Eu falo, não sei se eu vou ficar em Caraguá. Quero muito ficar. Mas eu sou caiçara mesmo. Tive uma experiência em São Paulo que eu amei, mas eu amo ser caiçara. Então, moro aqui. Por que eu vim morar aqui? Para ficar perto do meu irmão. Ah, é? Porque o que acontece? Lá em Itanhaém, eu, minha mãe, meu pai e meu irmão. Família pequena, né? E tem os parentes, são tios e tudo mais. Infelizmente, minha mãe faleceu com 51 anos. Nossa. Em 2011. Novinha. Infelizmente, foi muito triste. Sinto muito. Obrigada. E depois eu acabei decidindo sair de casa. Meu irmão já estava casado, tinha passado num concurso e logo ele veio, a opção era Caraguá ou São Bernardo. E ele veio para Caraguá. Eu brinco que ele só mudou de litoral, né? Tá. Saiu do sul, veio para o norte. E eu fui em São Paulo. Morei a princípio com meus primos, depois no final, último ano que eu morei lá, dividi aluguel com uma amiga. E foi ali que eu comecei uma grande experiência, tanto espiritual como a profissional para crescer mesmo. E eu descobri como que é sair de casa, né? Quando você mora com seus pais, você tem um porto seguro. E quando você sai, né? Porque quando eu saí, meu pai já estava com outra pessoa, tudo. Então ele ficou, né, na nossa casa
e eu fui tentar minha vida numa outra cidade. Então, aí que começou a minha experiência mesmo. Sou de uma família simples, sempre trabalhei, estudei. Trabalhei numa loja grande por 5 anos, onde ajudou a pagar minha faculdade, que na época foi de administração. E sempre tive esse dom da comunicação. E aí, onde eu quero entrar com você, algo que para mim era normal. Sempre pensei, é uma coisa normal, porque sempre tive que trabalhar com vendas. Estou com 40 anos, trabalho... 40 anos? É. Você deve tomar Formol. Não, tenho Tá 40... ótima, cara de menina. Obrigada, 40 anos. Ai, obrigada, Carlos, 40 anos. Nossa, que maravilha. 40. Mas me sinto muito jovem, viu? Eu também. Não é, falo que é só um número, porque só um número. Nosso estado de espírito é jovem, É. né, Carlos? Então, assim, eu tive toda essa experiência num ramo corporativo, né? Vamos dizer assim, e eu tenho essa área até hoje. Eu falo que isso vai puxando. Só que neste tempo todo de ramo corporativo, eu fui percebendo que é possível você ir além. Hoje a internet, ela fala muito em questão de, vamos influenciar, né, ou criar um conteúdo. Eu brinco que eu falo que hoje nós que já trabalhamos na área comercial, se você pegar essa questão de redes sociais e digital, vamos dizer que é você do analógico indo para o digital. Sim. Porque, na verdade, todo mundo é comercial, quem quer, né, ser comercial e relacionamento. Quando vai para o digital, você descobre que você pode sim falar de uma empresa, você pode conectar uma empresa ou uma pessoa. E aí eu vou falar para você como que surgiu essa minha nova aptidão, né, esse novo talento que eu não sabia que existia em mim. Mas em relação à minha linha do tempo, foi de Itanhaém para São Paulo, de São Paulo para Caraguá. Aí eu vim morar com meu irmão, morei 8 meses, depois aluguei um lugar para mim, onde eu moro até hoje. Nossa, que maravilha. Mas não foi fácil. Não, né? Porque assim, quando você mora perto das suas tias, perto de toda a sua família, das suas amigas de infância, se você passa algum problema, porque passamos por problemas, a gente sabe isso diariamente, né, em todos os aspectos da nossa vida, mas você sabe que você tem um porto seguro. Às vezes sua tia não pode te ajudar de uma forma financeira, mas ela te dá um abraço, um ombro amigo, e assim vai. Te escuta. Me escuta, né? É um lugar que eu posso encostar o ombro, dormir. E quando eu fui para São Paulo, eu me vi muito sozinha. Em Itanhaém eu já trabalhava, tá, Carlos? Eu saí do ensino médio, comecei a trabalhar em loja de calçados, eu fui para mercado, fui operadora de caixa em mercado, e lá eles viram que eu falava super bem, me botaram para vender cartões. Aí ficava lá no mercado conversando com os clientes e vendendo cartões. E eu falei, eu percebi, eu já tinha 18 anos. Se eu sou boa nisso, então eu quero trabalhar numa empresa grande. E na época lá, a única empresa grande que tinha no ramo varejista era a famosa Casas Bahia. O seu Samuel Saudoso era até vivo ainda, trabalhei na época dele. Foi uma época maravilhosa. Então foi ali que eu comecei realmente a entender o que é você trabalhar numa empresa grande. O processo todo foi em São Vicente, teve uma parte em Santos. E aí o que acontece? Depois desses períodos, aí tive essa experiência, que nem eu falei, de lá que é uma empresa grande, na época ainda eles pagavam a questão da faculdade, porque eu nem pensava mais estudar. Sempre fui certinha, né, no ensino médio, parei alguns anos só para trabalhar. Meu pai e minha mãe sempre ensinaram muito isso pra gente, né? Se você quer conquistar alguma coisa, você tem que trabalhar, né? E estudar se puder, era isso. E aí acabou que eu escolhi mesmo indo estudar, deu certo, a empresa pagava. Então, a gente teve todo esse período, não foi fácil. Meu pai, com este tempo, ele teve alguns vícios, né? Meu pai foi alcoólatra por muitos anos. E depois ele teve um vício também daquelas maquininhas. Você ia no bar, tinha... Hoje o pessoal fala outros nomes, né? E ele ia jogar aquelas maquininhas. Então, foi um período muito difícil pra gente. Porque aí, graças a Deus, na época, eu conseguia levar a casa. Meu irmão também já estava morando em casa de novo. Meu irmão teve um casamento, agora tá em outro casamento. Tá super bem. Mas eu aprendi a amadurecer muito cedo. Sim. Porque o que acontece? A minha mãe, ela faleceu com 51. Novíssima. Mas ela começou a ficar doente, eu tinha 9 anos de idade. Nossa. Ela começou a ficar doente com 38 anos. E eu não me esqueço. Foi uma mistura, né? Para os psicólogos e psiquiatras, ela começou ali com uma depressão profunda, aí veio uma esquizofrenia. Eu sou cristã, então eu acredito... Na época eu não era, né? Mas eu já conhecia Jesus, eu gostava de ir à missa, maravilhosa.
que acontece? A gente viu que tinha ali algo diferente. E aí foi uma luta por anos, tanto na parte da ciência e na parte espiritual com Deus. Então eu falo que minha mãe descansou, porque assim, ela não estando bem, ela tinha forças para cuidar da gente. Olha que maravilha. E por isso, quando hoje eu converso com alguma amiga ou um amigo que tem uma mãe, eu sempre falo, valoriza sua mãe, né? Porque mãe é mãe. Tudo. E eu tive a oportunidade de São Paulo, de morar, eu morei com meus primos, depois eu morei com a sogra do meu primo, como se fosse um pensionato. Então eu pagava para morar dentro da casa dela. E aí ela tinha uma filha ainda que era, acho que era divorciada na época, a tia Neida, e ela cuidava do filho sozinha, mas com a ajuda da mãe e do pai, mas era muito difícil. Então Deus foi me permitindo ver o quanto uma mãe realmente ela é uma leoa e quanto ela cuida de um filho, né? E eu lembrava muito da minha mãe. E é isso, minha mãe mesmo doente, ela sempre arrumava forças para cuidar da gente, para levantar da cama e fazer as coisas. Então já tive uma infância e uma parte da juventude um pouco difícil, mas sempre ali aprendendo que para ter as coisas você tem que trabalhar e ponto. E quando eu cheguei em São Paulo, eu aprendi a ressignificar a minha vida. Porque você vai para uma família que você, por mais que meus primos da mesma família, esse meu primo era sobrinho da minha mãe, né? Então, meu primo de segundo grau. Eu tenho ele como um tio, né? Porque ele é bem mais velho. Então, eles me acolheram de uma forma muito bacana. Mas, morava só eu, meu pai e minha mãe, que meu irmão já não estava mais em casa. E aí, eu fui morar numa família, comigo já eram 10 pessoas. Nossa. Então, imagina, você tem o seu quarto só para você, eu dividia com meu irmão, mas pequeno. Quando você vai para um lugar totalmente diferente, você muda. Você fala, eu tenho que me adaptar aqui agora. E aí em São Paulo eu fui recomeçando, fui fazendo trabalhos freelancers, fui entendendo que era melhor andar. Assim, vou andar de metrô, vou até a Paulista, vou até Brigadeiro. Os primeiros, não foi nem emprego, os trabalhos que eu tive primeiro foi tudo ali naquela região, que a minha prima tinha conseguido para mim. Então eu fui aprendendo a me virar em São Paulo. Às vezes eu conseguia um trabalho só à noite. Eu tinha que ir à noite, né? Não tinha nem Uber na época, era essa questão de táxi. E aí, dependendo do táxi de São Paulo, dependendo de onde você mora, ele não quer te levar de volta. Então, eu morei na Zona Leste por 4 anos. Ótimo lugar. Só que tem lugar da Zona Leste que o pessoal não quer ir. Então, o que acontece? Em São Paulo, eu brinco assim, a pegar mais ainda no tranco. Porque eu brinco que você tem que acordar às vezes 4 horas da manhã para você chegar no seu trabalho 9 horas, né? E aí, lá eu trabalhei em algumas empresas grandes também. Trabalhei em algumas empresas pequenas, de pessoas aí de outros países, que a gente vê que era um pouco difícil. E aí, eu tive uma história muito bacana na área de telecomunicação, onde eu aprendi bastante. E aí, entra meu encontro com a fé. E aí, o que acontece? Eu fui em São Paulo, quando eu fui morar com os meus primos, depois que eu morei com a sogra dele, e por último, eu morei com uma amiga da igreja, que foi a minha grande experiência, porque era uma amiga recente. Então imagina você vai falar assim, eu vou dividir aluguel com uma pessoa que eu não conheço direito. Mas foi necessário e foi bacana, foi uma experiência muito boa, que foi na Moca, quando eu morei lá no Largo de São Rafael. Você viu que interessante como que é o aprendizado da vida? Tudo é uma escola e é tudo uma experiência que você começa a adquirir e que você começa a se formar. Tanto que a gente fala para as pessoas assim, eu fiz faculdade disso, faculdade daquilo. Tudo bem, você pode ter feito a faculdade, mas a escola maior é a vida, é o que você passa, são suas experiências que te tornam a profissional que você é hoje. Mas nós vamos falar isso após os comerciais. Tudo bem? Pessoal, nós vamos aos nossos comerciais e já voltamos com esta moça carismática e simpática que é a Débora Fernandes. Até já.
Voltando aos nossos comerciais, vamos dar continuidade a esse bate-papo com a Débora Fernandes. Débora, você me contou coisas maravilhosas, mas quero te dizer uma outra coisa. Com todas essas suas experiências, aprendizados da vida, que te formou não só essa profissional de excelência, mas esse ser humano grandioso, que abraça, que acolhe, que compreende as pessoas, que entende as pessoas. Nós estamos vivendo num mundo muito difícil, onde as pessoas não se olham, onde as pessoas não se tocam mais, onde as pessoas não dão atenção mais para as outras, porque é tudo na área digital. As pessoas estão presas à tecnologia e esquecem da pessoa que está na sua frente. Isso está causando depressões e vários outros problemas emocionais e psicológicos. E aí, a gente recebe aqui no estúdio uma pessoa hipercomunicadora, super simpática, que, além de ser uma ótima profissional, que tem um aprendizado fantástico, mas tem um diferencial aí. É a cereja do bolo, que é o carisma. A pessoa pode ser ótima, mas se ela não tiver o carisma, ela não tem a atenção das pessoas. Por isso que você é uma excelente comunicadora. Porque o comunicador, o artista, ele tem que ter esse toquinho a mais, o carisma, porque aí ele atrai as pessoas. Me conta um pouco agora do seu lado profissional, atualmente, o que você anda fazendo? Porque eu sei que você anda fazendo muita coisa, cheia de compromissos, mas conta pra gente. Eu atualmente trabalho na Associação Comercial aqui de Caraguá. Olha, que legal! Eu trabalho nessa área CLT, que está sendo para mim um grande aprendizado, onde eu conheci muitos empresários aqui em Caraguá, desde os mais antigos aos mais novos. Então, meu trabalho lá é de relacionamento comercial. Maravilhoso. Que é sempre, assim, buscar novos clientes, manter os que já estão, mas conectar eles e eu me conectar com eles também. E aí, o que você falou, obrigada, é isso mesmo, Carlos. Eu levo muito para o presencial, o olho no olho, eu gosto de visitar, por mais que seja a minha função, mas eu gosto mesmo de sentar, de ouvir o empresário, né, ou de escutar com atenção o que ele está falando, e a gente tem uma troca. Eu falo que, esses dias eu vi até um post, a gente estava falando dessa questão digital, fala que às vezes o seu cliente se torna um amigo, e eu realmente tenho feito uma rede de amigos, assim, empresários. Muitos que estão em São Paulo, estão querendo migrar aqui para Caraguá, querem ficar aqui. Então, assim, eu gosto do que eu faço, hoje é relacionamento comercial, e eu comecei também a trabalhar, eu ia numa amiga que tinha um salão, eu pegava o meu celular do meu jeitinho simples, falava do salão dela, não sei o quê, ou eu gosto, depois eu vou te mostrar umas fotos minhas, eu sou muito fotogênica. Então o pessoal fala, Débora, vem fazer as fotos plus size, porque o pessoal precisa ver que a mulher gorda, ela pode se vestir bem e tudo mais. Aí eu ia e fazia as fotos também e começava a divulgar, mas de uma forma genuína. Mas este meu jeito, que começou isso lá em 2021, alguém foi me olhando, foi vendo o talento, e aí o pessoal foi me dando oportunidades. Débora, por que você não grava aqui e fala deste negócio? Por que você não vem aqui? E eu fui criando uma identidade na internet, porque para mim também é tudo muito novo. Instagram, TikTok, né? E, enfim, são redes maravilhosas, mas eu não sabia mexer direito. E eu fui vendo que aquilo é bacana, que dá retorno. Mas por quê? É isso que você falou. Eu acho que o meu aprendizado foi o amor, né? E você aprender, e o respeito. Amar e valorizar as pessoas que você conversa e realmente dar atenção. A pessoa tá aqui falando, Débora, eu abri um negócio de semi-joias. Então eu vou fazer assim, eu compro lá, eu vou na série, não sei o quê. Mas eu estou prestando atenção. E eu preciso de um público assim, assim, assim. Então, a pessoa vai me falando, eu já vou montando uma estratégia na minha cabeça. Nós dois estávamos conversando e eu já estava montando aqui na minha cabeça. Olha, eu consigo conectar o Carlos com essa pessoa, com essa pessoa. Então, isso já flui na minha mente. E eu falo que a minha missão, né, que eu falo que nós temos missões, né, é servir. E servir de uma forma profissional é como? É realmente conectar os empresários. Débora, tem empresário que ele já tem a equipe dele, a equipe de marketing, a equipe isso e aquilo, maravilhoso, mas a gente sabe que precisa ter o relacionamento. Você pode ter todas as ferramentas, né? Você pode ser formado em, eu sou formado, tenho pós, tenho mestrado, sou doutor, né? Tenho doutorado, mas se você não tiver o amor para lidar e essa
resiliência e um relacionamento, as coisas não fluem, elas não fluem. Então eu trabalho muito com essa parte, assim, eu falo, vamos entender o que é preciso aqui. Então o meu trabalho atual, tanto no ramo CLT, é mais de conexões e fazer as coisas acontecer, e dessas conexões trazer a receita para a empresa, porque precisamos vender, claro, mas fora também do CLT, quando eu vou fazer uma gravação, ou quando eu tenho um quadro que chama Deb Visita, que é no Instagram. Porque como eu amo visitar, eu falei, o que nós vamos fazer, né? Até o Kevin, um beijo pro Kevin, que abraçou a ideia e tá gravando junto comigo. Nós vamos num lugar, e aí eu escolho os lugares que eu quero comer, quando dá, não é sempre, por causa devido ao trabalho. Mas ali é uma coisa tão gostosa, tão descontraída, Carlos, que no final dá tão certo. E depois eu falo, ó, visitei este lugar. E não sei, aí quando eu vou ver na outra semana, ou tanto amigas próximas, que o network começa sempre com os próximos, que a gente sempre fala, né? Ou amigo, a família, elas falam, eu quero ir lá comer aquele pão de brioche com mel que você comeu. Onde fica? Ou eu quero comer aquela pizza maravilhosa que você falou. Um beijo para a pizzaria Bella Capri também. Vou te apresentar o Cláudio e a Cris, são maravilhosos. Então, o meu trabalho, o que eu fico feliz? O que me ajudou toda essa experiência? É isso mesmo. É ter, além da paciência, e buscar sabedoria, entender cada momento. E eu aprendo muito com os empresários. Às vezes você está num momento e daqui a pouco está ali. Mas aí você tem que se fortalecer para daqui a pouco subir novamente. Eu acho que isso tudo vale a pena para a gente também ficar mais humilde cada vez mais. Sim. E entender que todos nós, a gente só vai caminhar realmente um andando com o outro. Às vezes a gente escuta muito no ramo corporativo, é a equipe. Realmente, mas no dia a dia, aí você vai entendendo o valor de ser uma equipe mesmo. Que nem aqui vocês, é uma equipe, acaba sendo, uma equipe. Sim. Então eu vejo assim, eu levo muito isso para minha vida. A gente só vai conseguir se a gente caminhar juntos. Sim. Juntos. E esse é meu jeitinho de trabalhar. Onde eu vou, se a pessoa realmente ela quer caminhar comigo, eu vou dar o meu máximo para que a gente faça boas conexões e assim a rede vai aumentando, né? Eu falo, existem as redes sociais e a rede pessoal. Sim. Então eu acho que a nossa rede pessoal ela precisa ser fortalecida. Por isso que a gente bate na tecla dos encontros, das visitas, porque realmente se deixar esse amor com o próximo acabar, eu acho que aí não vale a pena. Então o meu trabalho ele flui, porque eu procuro fazer com essa atenção e com este amor. Mas devido a tudo que eu passei na minha vida pessoal, e a minha essência também já, mas é isso que você falou, eu aprendi a dar mais valor, até quando eu te falei de uma mãe. Hoje eu vejo uma mãe, eu estava na academia hoje logo cedo, e eu tinha uma mãe conversando comigo na esteira, e ela falando que ela cuida do filho, já tem 27 anos, e tudo que ela faz. Aí eu só olhei para ela com amor, eu falei assim, mãe é mãe, independente da idade do filho. Então a minha vida profissional hoje é, além de ver as pessoas realmente pegando as minhas dicas, que nem eu tenho um Instagram hoje, que ele é profissional, né? Posso falar o arroba? Claro. É @debvisita. D-E-B-Y. Não, perdão, é @debfds. Visita é o quadro. Então o Instagram é @deb, DEBYFDS. Não é de final de semana, é de Fernandes de Souza. Tá. O pessoal às vezes fala, por que FDS? E que na época, quando eu criei, ficou, eu ia até mudar, mas eu percebi que ele tá aí, o pessoal segue já através deste arroba. E eu vejo quando eu posto alguma coisa, mesmo que seja quando não dá para o Kevin me gravar, uma coisa minha, caseira, o pessoal depois fala, eu fui naquela mulher que você me indicou, eu fui não sei o quê. Então, assim, eu vejo que tá dando certo. Então, a melhor forma pra gente saber como continuar são os próprios clientes quando falam pra gente. Que legal, legal. Isso. Nossa, maravilha. E fora você estar com todo esse contato na associação comercial, faz mais alguma coisa por fora? Pessoal? Fora a associação e esses meus trabalhos de gravação, hoje mesmo eu tenho uma gravação à tarde, aí eu tenho meus trabalhos que é a minha aptidão mais na questão cristã, né? Eu também faço trabalho social, trabalho de missões, estudar, estou pensando em voltar a fazer alguma coisa, mas agora mais voltada à área mesmo da comunicação, mas neste momento tudo isso já ocupa meu tempo. Então, quando eu trabalho no CLT normal, horário comercial,
Depois, à tarde, que eu vou fazer minhas gravações, à tardezinha pra noite. E às vezes, final de semana, eu faço o Deb Visita. E aí, em questão profissional, é mais isso. Às vezes eu entro em alguma parceria com alguma loja. Hoje tem pessoal que às vezes fala, você não quer abrir lá como se fosse aquele link, que você entra com seu link e compra as coisas que você tem ali para vender. Também faço essas coisas, cara. Também eu tenho assim, eu sou muito aberta para tudo que é o ramo de vendas e de relacionamento. Às vezes uma microempresária fala, Débora, vou fazer um evento, você não quer ficar aqui comigo para a gente fazer essa parceria? Então, tudo que dá dentro da minha agenda, eu vou fazendo. E eu moro sozinha, né? E não tenho filhos, ainda não sou casada, então eu tenho uma flexibilidade boa. Que ótimo, que ótimo. Tô vendo que você faz muitas atividades, mas aquilo que eu volto a falar, você tem uma coisa especial, que é o carisma, que é o amor pelaquilo que você realiza. E hoje em dia, as pessoas que têm amor e que têm carisma, obviamente, progridem mais. Porque haja visto que tem pessoas que acham que poder, dinheiro, transforma alguma coisa. Não. Ele pode te dar um status, pode te dar uma vida mais confortável, mas aqui dentro é vazio. Porque o que preenche aqui é o amor, é o carinho, é aquilo que você faz com vontade. Uma coisa é quando você levanta de manhã, que você faz aquilo que você gosta, você vai com prazer, vai com alegria, você faz por diversão. Agora, quando você vai para uma coisa que, meu Deus, só para ganhar dinheiro, aí você vai realmente com sacrifício, com luta, com desgaste. Então a receita é, faça aquilo que realmente você tem vocação e aquilo que você sente. A gente vê por aí muitos músicos que a gente vê, eu tenho um amigo, por exemplo, que é o Silvio Luiz com Z, que ele toca com a alma, já viu? Que coisa incrível, ele toca com a alma, quando ele canta, ele transcende do corpo. E quem está do lado dele viaja na música, no toque do violão, da voz dele. Ele é um artista, assim, notável. Isso é bom. E é um dom bonito, né? Bom, Cada um carrega. Eu falo que é dom de anjo. Porque os anjos vieram para encantar. Porque a arte, ela transforma, ela cura, ela resgata. E tem mais. O dom da fala. Porque é um dom. Não é todo mundo que tem dom de falar. Não é todo mundo que tem dom de falar, de curar, de cativar, de incentivar, de motivar. São poucas as pessoas que têm esse dom natural. Tem muita gente aí que está em grandes cargos e vai fazer cursos de oratória, curso de cerimonial, curso disso para aprender a falar em público. Mas tem aquela pessoa que já nasceu com aquilo. Aí as pessoas perguntam, existe dom? Claro que existe. Existe. Eu também acredito. Porque o curso, ele vem para te aprimorar, para te dar experiência. Mas o que te traz mesmo é o dom, é o amor, é a satisfação por fazer isso. Infelizmente, Débora Fernandes, nosso tempo se esgotou. Tem algum recado para o povo? O que eu quero pedir é para vocês seguirem o meu Instagram, né? Que é @debfds com Y. O recado que eu tenho é que conversas assim, que aparentemente parece uma conversa, né, simples, mas não é, né? São essas conversas que são valiosas que a gente leva para a vida. E que Deus abençoe a vida de cada um e conte comigo para as conexões. Amém. Porque eu estou super disposta. Obrigado. Débora, olha, um trabalho muito importante que você está fazendo na área comercial, com os empresários, é essa coisa da comunhão, né? Da sociabilização, da interação. Olho a olho, tete a tete. Isso é grandioso nos dias de hoje. Porque você escuta muito. Muito, muito mesmo. E com a escuta você pode ajudar, mostrar outros caminhos que às vezes as pessoas não conseguem enxergar. E posso só falar uma coisa rapidinho? Claro. Nessa escuta, muitas vezes, nós falamos de pessoas, né, às vezes grandes, pequenos, empresários, ali eu consigo ajudar a pessoa com uma palavra. Porque muitos estão realmente precisando de amor. Porque a gente está vivendo um mundo que a preocupação com o dinheiro está grande, eu entendo, né? Até nós temos contas a pagar. Sim. Mas eu consigo entrar nisso. Às vezes a pessoa vai ver, a pessoa já se abriu comigo. E eu, como uma boa ouvinte, também guardo bem segredos, graças a Deus, eu consigo levar ali uma palavra. E às vezes o que a pessoa precisa é só de uma palavra.
para melhorar o dia dela. Então, quando eu vejo que eu não estou bem, é o dia que eu falo, não vou fazer visitas, porque eu não vou, a gente vai passar aquilo que está dentro. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, aí eu falo, calma, é o outro dia que você vai, porque eu preciso levar esse amor. Então, é assim que eu caminho. Olha, são pessoas como você que faz diferença na sociedade. Precisamos de pessoas como você mais e mais nos nossos meios de trabalho, na vida, porque isso é o que nós estamos precisando. As pessoas estão ficando cada vez mais solitárias, vazias, sozinhas, deprimidas. E quando encontram pessoas carismáticas que falam com amor, com verdade e sinceridade, faz uma diferença grandiosa no caminho e na vida desse profissional, dessa pessoa. Sim. Tá? Débora, muito, muito obrigado pela tua presença, que com certeza veio valorizar o nosso canal com a tua presença iluminada, com esse ser de luz que eu tenho muito carinho, e fica aqui um convite para você vir mais vezes. Eu venho sim. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. Muito obrigada. Gente, ficamos por aqui com o nosso talk show, Débora Fernandes, que veio nos encantar, né, com a sua presença, com a sua oratória. O nosso muito obrigado. Obrigado a todos vocês. Não deixe de se inscrever no canal, dar o seu like e dar a sua sugestão. Um beijo para a Arlinda. Um abraço para a doutora Dilson Ferreira de Moraes. E a todos vocês, tá bom? Até o nosso próximo talk show.